edificar Jerusalém o fizessem, Daniel tinha quase 90 anos de idade. Ele não poderia suportar essa viagem. Mas você sabe que o Senhor deu a ele a visão da restauração da casa de Deus. Sabe o que ele fazia? Ele não poderia fazer aquela jornada por causa da sua idade. Mas ele podia abrir a sua janela e orar em direção a Jerusalém. E o Senhor deu a ele a visão das 70 semanas, a profecia de Ezequiel. Tão maravilhosa e tão completa que ela ainda não foi plenamente cumprida. Nós ainda aguardamos essa última semana de anos. Então, estando eu no meio dos exilados, significa que cada um dos servos e servas do Senhor que querem responder às demandas do Senhor nesses dias atuais, precisam comprometer os seus corações com os exilados, com aqueles que têm reconhecido as aflições de Cristo para a edificação da sua igreja, aqueles que não estão distraídos com coisas menores. Lembre-se dos ourives, lembre-se dos perfumistas, aqueles que consideraram as suas profissões como secundárias diante do chamamento do Senhor. Você não precisa encerrar com a sua profissão, você pode continuar com ela, mas alinhada a um supremo propósito e não se chocando com ele. Estando eu no meio dos exilados. Irmãos, nós somos chamados para experimentar o sentido, o significado do coração do Senhor Jesus hoje em relação à sua igreja. E nós estamos em exílio. Que o Senhor nos dê essa mesma perspectiva, esse mesmo espírito e esse coração, descrito no versículo 24 de Colossenses. E que pela graça do Senhor e pelo trabalho da cruz em nós possamos dizer da mesma maneira: eu também preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, se as aflições para redimir a igreja estão completas, as aflições para a edificação plena da igreja estão em cursos. E a pergunta é: quem quer participar? Quem de nós quer participar das aflições de Cristo para a edificação da igreja? Sabe o que isso vai requerer de nós? Tudo. Tudo. Toda a nossa vida alinhada a esse chamamento. Sabe o que mais vai requerer de nós? Que andemos consistentemente no caminho da cruz. Que aprendamos a servir nossos irmãos e nossas irmãs em meio ao exílio. Como nós nos lembramos ontem, que saibamos lavar os seus pés sem olhar para os seus rostos, mas olhando só para os seus pés, como o Senhor o fez com Judas, o hipócrita. Estando eu no meio dos exilados. Que frase, irmão! Não seremos úteis para o Senhor em outro lugar que não seja no meio dos exilados, para que possamos preencher o que resta das aflições de Cristo. Deixe-me citar mais um exemplo, de Paulo mesmo. Ele conhecia muito bem o que é estar no meio dos exilados e sofrer pela igreja. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos. Sabe quem foi que primeiro usou essa palavra filhinhos no Novo Testamento? Jesus, ele mesmo. João também usa essa palavra e Paulo também usa essa palavra. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem eu, escute bem, de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então isso significa participar das aflições de Cristo. Irmão, a vida da igreja está tão além da teoria. As necessidades do povo de Deus estão tão além da pura teologia. Como precisamos conhecer o Senhor e conhecer o caminho da cruz, para que as necessidades do Senhor possam realmente ser supridas. Nossas necessidades não são puramente intelectuais. Nossas necessidades são integrais. Nós precisamos comprometer os nossos corações integralmente. Vamos ver alguns versos mais. Colossenses capítulo 1, verso 24, onde você já abriu.